Ô, pô, vamos lá. Eu quero tratar agora de algumas coisas que às vezes são dúvidas, né? E hoje, ao final, você vai poder tirar também outras dúvidas. Se você tem alguma dúvida aí, você vai marcando. Eu não vou fazendo durante o tempo aqui, senão a gente pode estender muito, né? Então, no final, você pode marcar aí algumas dúvidas que você tiver. Então, agora eu vou tratar de coisas. A gente fez um panorama histórico. Até tem um livro aqui, até o Matheus me lembrou agora aqui. Eu usei ele, não estou com ele aqui. Mas tem um livro do Hernandes Dias Lopes, que é o Panorama da História Cristã. Ele faz um breve panorama, bem introdutório, acerca da história cristã, e é bem legal. Se você conseguir comprar, é baratinho, R$30. E até eu trouxe um aqui, eu não estou vendendo nada, não ganhei nenhum dinheiro, tá? Então, eu podia dizer assim, ó, tem uma lojinha lá atrás, não vai ter, né? Mas um dos principais livros que eu li sobre reforma protestante é esse livro aqui, ó. Ele é um livro bem conceituado, História da Reforma. O que esse livro vai fazer? Ele vai tratar desde o início da Reforma Protestante, por toda a Reforma Protestante e por todos os países. Então, por exemplo, cada capítulo vai tratar um país. Como foi a reforma na Inglaterra? Quais foram os reformadores na Inglaterra? Como foi a reforma na Suíça? O que aconteceu na Alemanha? O que aconteceu em tal lugar? As perseguições, os reis. É muito legal. Para quem gosta de ler sobre história, é um bom livro, né? É um livro muito bom, vale a pena ler. Esse aqui também, para quem gosta de chorar lendo, né? Quem gosta de ler romances, essas coisas assim. O livro dos Mártires, do John Fox, né? Ele vai narrar muitos casos dos reformadores, pré-reformadores. São histórias curtas de às vezes 10 páginas de cada um. Vai falar aqui sobre John Hus, John Wycliffe, vai falar sobre os pré-reformadores que morreram, vai falar, enfim, vai contar a história de vários mártires da fé ao longo da história da igreja. Muito legal também, vale a pena você comprar e ler. E o outro eu vou indicar depois, que eu vou falar sobre ele ainda. As institutas aqui a gente já falou. Vamos lá, somos reformados, beleza. E o que é isso no meio do pacote, né, que a gente vive? E eu quis fazer ali um dado de tratar um pouquinho sobre reformados e pentecostais, e depois eu falar um pouquinho sobre neopentecostal, beleza? Mas grande parte da nossa cultura de igreja na nossa cidade, ela é pentecostal e uma parte também neopentecostal. Então, qual é a diferença? As principais diferenças. Eu vou falar sobre as principais diferenças e também vou falar sobre similaridades. Porque a gente só fala, às vezes, da diferença e não vê no que nós somos iguais, o que nós cremos de forma igual. E eu quero falar um pouquinho... Pode pular o slide, Isaac. Vamos falar primeiro das similaridades lá. Vamos lá. Aliás, até dentro do catolicismo, tá? Tanto o catolicismo quanto as igrejas reformadas e pentecostais creem na Trindade da mesma forma. Você vai ter um aqui ou lá, algum desvio diante disso, mas grande parte, né, das igrejas reformadas, das igrejas pentecostais e até dentro do catolicismo, vai abraçar, por exemplo, aqueles credos de que nós falamos antes, que foram realizados lá no Concílio de Calcedônia, de Nicéia, que vão tratar, por exemplo, da natureza de Cristo e outras coisas, temos então um só Deus, né, que existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ambos são coiguais, coeternos, consubstanciais. Então a doutrina da Trindade, que é uma doutrina basilar e elementar na fé cristã, nós cremos de forma igual, tranquila quanto a isso. Falamos sobre Jesus e sua natureza, né, que está dentro desse sentido. Pessoa do Espírito Santo, né, dentro disso também. Os pentecostais, da mesma forma, creem, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa. A gente vai ter desvios nas igrejas neopentecostais e nas seitas, né, que já não olham para a igreja, por exemplo, para a Bíblia como palavra de Deus. Então, acho que esse é um cuidado. E eu tenho falado isso para algumas pessoas, né, já comentei com algumas pessoas, já me ouviram falar, mas lá no Éden, lá dentro ainda do Éden, começou o desvio da palavra de Deus. Quando Satanás disse, foi isso mesmo que Deus disse? E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque as nossas interpretações são equivocadas, mas a palavra de Deus não. Nós podemos não gostar dela,
Nós podemos não entender algum texto. Nós podemos olhar, às vezes, para a historicidade, para alguma circunstância. Por quê? Porque nós estamos com os olhos, às vezes, dificultosos de contexto, de história, de narrativa, do que é. Mas a Bíblia, ela é infalível e inerrante. Nós falhamos. Amém? Nós falhamos. Nós somos errantes. Nós somos falíveis. A Escritura não. A nossa interpretação pode ser falível. A nossa interpretação pode ser errante. Mas a Bíblia, não. Isso deve ficar claro para nós. E por vezes, ela vai nos humilhar. Eu tenho feito um curso, hoje mesmo eu estava numa aula e a gente estava conversando sobre o panorama, sobre a exposição de Jó, com o Franklin Ferreira. Teve uma parte... Jó é um livro muito difícil, A gente vê o sofrimento de Jó, vê as circunstâncias acontecendo com Jó, e a gente vê diante daquilo, poxa, como é difícil, às vezes, entender aquilo. E aí teve um aluno que fez uma pergunta para o professor, com esse questionamento. Poxa, mas por que o justo sofreu? E aí o Franklin virou para nós e falou assim, olha, Deus não chamou ele de justo. Deus chamou ele de um homem íntegro. E o que mais? Foram duas coisas. Um homem íntegro e correto. Não chamou ele de justo. Por que o justo sofre? O único justo que sofreu foi Jesus. Todos nós somos injustos. Você entende? E às vezes a nossa perspectiva é uma perspectiva humana das Escrituras. O único justo verdadeiramente que sofreu foi Jesus. Nós somos injustos e estamos pós-queda e temos o resultado da queda não só em nós, mas em toda a natureza. Então, às vezes a nossa perspectiva da Bíblia é com um olhar equivocado. A Bíblia fala categoricamente que não há nenhum justo sequer. E essa deve ser a nossa lembrança. Quando perguntássemos por que um justo sofre, temos que levar os nossos olhos para Jesus. Ele sofreu porque ele obedeceu a Deus. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas, voltamos aqui. Tanto pentecostais quanto reformados creem na igreja, creem na necessidade da igreja, em vivermos igreja, em termos comunhão com a igreja, está tudo tranquilo. Sacramentos, os dois sacramentos, ceia e batismo, porque no catolicismo existem 7 sacramentos, então há um desvio nesse sentido doutrinário e não se encontra fundamentação bíblica dentro disso, mas nós cremos da mesma forma. Até, então, questão do juízo final, céu, inferno, cremos no juízo final, cremos no céu, no inferno, na segunda vinda de Cristo. Há divergência não só entre pentecostais e reformados, se Jesus vai vir antes do milênio, depois do milênio, se vem antes da tribulação, se vem depois. Aí, até dentro dos pentecostais há divergência, até dentro dos reformados há divergência, e há divergência em todos os lugares, ok? Mas vamos voltar um slide lá então, Isaac, vamos para os problemas. Problemas não, Para as divergências. O que você percebe de grande diferença, às vezes num culto pentecostal e num culto reformado, é a centralidade das Escrituras. Eu não quero dizer com isso, deixando claro aqui, que os irmãos pentecostais não pregam a Escritura. Não é sobre isso. Mas muitas vezes no culto pentecostal você tem uma centralidade de experiências, de testemunhos, de atos proféticos, de uma série de outras coisas, que nem sempre a Bíblia ela é o peso central do culto. Numa igreja reformada, a centralidade do culto passa através das Escrituras. A gente vai perceber que grande parte do culto público em uma igreja reformada está tratando da exposição do texto, do seu contexto, da sua história, da sua reverência, da sua influência e aplicação para a nossa vida. Então, a centralidade das Escrituras, por vezes, é uma diferença. E aí entra de pacote o princípio regulador do culto e o modelo do culto. As igrejas reformadas históricas, elas trazem o PRC, que é o princípio regulador do culto. O que é isso, pastor? Quando nós lemos tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos perceber na história da narrativa bíblica que existem alguns acontecimentos dentro do culto. Seja ele lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, lá no templo, seja no Novo Testamento. O que nós encontramos, que nós falamos que então tem um princípio que regula isso?
nós encontramos leitura da Escritura, nós encontramos pregação, nós encontramos oração, nós encontramos os sacramentos, nós encontramos louvor, e também o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar de ofertas, ele recolhia ofertas diante disso. Esses princípios regulam o culto público. Nós, reformados, olhamos para o culto dentro desse escopo. Obviamente, às vezes a gente dá aviso, mas você já foi, às vezes, em algum lugar na igreja onde o aviso foi mais tempo que a pregação? Aí sobe o irmão do aviso ali depois e é o aviso do sobrinho, é da empresa do fulano, é do tio do ciclano, é de outra coisa. Cara, o aviso precisa ser objetivo. É ali as demandas da igreja, ou isso, daquilo. Volta um slide. Eu quero ler uma passagem para vocês. Uma passagem não, né? Uma referência que eu coloquei aqui. O princípio regulador do culto foi desenvolvido para proteger, presta atenção nessas palavras, para proteger a liberdade do povo de Deus. Nossos pais acreditavam que qualquer coisa que fosse introduzida no culto e que não fosse ordenada nas Escrituras seria uma intromissão na liberdade do povo de Deus. Obrigar o povo de Deus a praticar algo no culto que Deus não ordenou é uma violação da sua liberdade. Vamos colocar algumas coisas aqui. Vamos ser polêmicos, gente. Dança. Nós não encontramos dança no culto público. Ah, mas Miriam dançou na presença de Deus, mas Davi dançou lá. Não era culto. Miriam está dançando aonde? O povo atravessou o mar, eles estão comemorando uma vitória. Você entende? Não está ligado com a tenda, com o tabernáculo, com os princípios que Deus, lá em Levíticos, vai traduzir ao povo. Davi, da mesma forma. A arca nem tinha chegado no lugar preparado, eles estavam na rua. Estavam lá. Então, a gente não encontra isso no culto. A gente encontra isso em períodos. Por que a gente tem que cuidar com isso? Eu gosto de andar de skate. Mas eu não vou introduzir no meio do culto, falar, galera, agora vamos parar, eu vou dar uma manobra e todo mundo vai dar a manobra. E agora todo mundo vai dar a manobra porque eu gosto. Você entende? Tem os irmãos que gostam de futebol. Tem outros irmãos que gostam de luta. Tem irmãs que gostam de maquiagem, de outras coisas. Isso é pecado? Não. Mas não é o lugar no culto. Vocês entendem? E olha como isso é profundo. Quando nós colocamos isso no culto, e nós exigimos e colocamos isso, nós tolimos a liberdade das pessoas. Nós levamos ela a terem que vivenciar e exercer algo que Deus não pediu que elas fizessem. Então não tem a ver conosco, os nossos gostos pessoais. Se eu quero fazer um culto pet, ou se eu gosto de outra coisa, ou se eu gosto disso. Vocês entendem? O princípio regulador do culto não é tolir a nossa liberdade, é guardar a nossa liberdade. É guardar a nossa liberdade. Então a gente deve ter um cuidado com isso. Pastor, num culto de Páscoa, a gente não pode fazer ali uma cantada. Não, ok. Sabe, a gente não vamos colocar aqui, tão radical nesse sentido. Pô, um culto de Natal, às vezes você faz lá uma apresentação de algo que ele... Mas se nós colocarmos isso como elemento litúrgico em todo momento, meu irmão, isso vai levar a um peso. E eu deixo falar para vocês, eu já vivi isso. Eu não estou querendo falar aqui mal, isso, porque eu participava, era normal, de a gente ter que fazer teatro todo culto, de a gente ter que fazer dança todo culto, de a gente ter que fazer apresentação todo culto, e aí o povo fica quase louco, você entende? E aí o pastor, ele vai, porque é muito fácil pro pastor, né? Fala assim, hoje eu vou pregar só 20 minutos, e 30 minutos que eu pregaria, eu vou dar para vocês fazer o teatro hoje. Não. Eu preciso pregar os 30 minutos. Você entende? E se o povo não entender, a culpa é minha. Eu não preciso ilustrar para eles. A palavra é viva. Você entende? Mas aí a gente ilustra, a gente faz de tal forma. Mas não é isso que nós encontramos na Escritura. Aliás, por exemplo, quando a gente fala de pregação expositiva, quando você vê o retorno do povo do cativeiro babilônico, Neemias e Esdras, você vai perceber o que eles faziam. Colocaram um tablado, liam a palavra de Deus e explicavam ao povo.
E ali nasce, por exemplo, as sinagogas judaicas, que elas nascem com essa referência de educar ao povo a lei do Senhor. Olha que interessante. Qual foi a grande crise do povo de Israel até o cativeiro babilônico? E aí, qual foi? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Falsa adoração, idolatria, não é verdade? Por que o povo foi para o cativeiro? Porque o povo ficava adorando outros ídolos, fazendo outras coisas. Quando Jesus está em terra, você não tem aquela idolatria mais. Porque a sinagoga e o modelo de ensino extirpou aquilo. Não que teria em alguns modelos isolados, mas não tinha mais dentro daquela esfera, por exemplo, ali dos fariseus e tudo mais. Eles tinham outros erros. Tinham outros erros. Mas por causa daquela continuidade da exposição das escrituras, aquilo foi sendo extirpado do povo. E olha como isso é importante. Então, quando a gente fala sobre isso, pode voltar lá para aqueles... Pula o slide lá. Voltam. Aí. Vamos lá. Falamos sobre princípio regulador do culto, modelo do culto. Então, modelo do culto. Enxuto. Culto enxuto. A pessoa tem que saber que horas vai chegar e vai embora. Você entende? Meu irmão, se eu vou para um lugar que eu não sei que horas que eu vou chegar, eu vou embora, eu já nem vou. Né? Eu sei que eu sou chato. Eu sou muito chato. Mas assim, poxa, você tem um modelo. Óbvio que algum dia a gente vai... Né, a pregação estende um pouquinho, tem ali um louvor, tem ali um tempo de oração, tem algo do coisa. Mas a gente não pode exagerar nesse sentido. E o modelo do culto tem que passar pelo princípio regulador. Pô, a gente vai fazer o quê? O que a Bíblia orienta. A gente vai orar, a gente vai cantar. Eu vou falar sobre cantar depois, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre algumas coisas. Mas, modelo do culto enxuto. Capacitação dos obreiros. Por vezes, enquanto uma igreja pentecostal planta 50 igrejas, uma igreja reformada demora mais anos. Porque dentro do modelo pentecostal, a pessoa falou bem, tem uma influência dentro do lugar com as pessoas, bota para trabalhar. Já sai pregando, já ganha às vezes um ponto de pregação, né? Dentro do modelo reformado, não. A prioridade é a capacitação daquela pessoa. Ela precisa conhecer as doutrinas bíblicas, precisa conhecer a sua confissão de fé, precisa ser testado a longo prazo. Isso vai demandar tempo. E por vezes isso vai ser... Né, a gente vai olhar, pô, por que não tem tantas igrejas reformadas? Porque o processo de plantação de uma igreja reformada é mais difícil, é mais demorado, vai demandar esse tempo, que nem sempre acontece nas igrejas pentecostais. Soteriologia, doutrina da salvação. Nós, até dentro do nosso estatuto, dentro da nossa regra de fé, nós nos denominamos calvinistas. Nós cremos na soteriologia calvinista, não arminiana. Um bom livro para você ler, pequenininho, são os Cânonos de Dort. Ó, tem 40 páginas. Porque às vezes a gente fala muito, né, dos arminianos, calvinistas. Pô, o que é isso? Quando surgiu isso? Como eu entendo isso? Isso surge nos Cânonos de Dort. Óbvio que não com esse nome. Lá você não vai encontrar os arminianos, os calvinistas. Você não vai encontrar isso. Isso foi dado culturalmente, historicamente, depois. E até a gente tem que cuidar um pouco com essas nossas crises diante disso. Né? O que está acontecendo aqui, de forma bem breve? Os remonstrantes, na Holanda, eles então criaram 5 pontos que divergiam de toda a doutrina bíblica e a doutrina reformada daquele período. E eles então apresentam isso diante do Sínodo de Dort. E quando eles apresentam esses 5 pontos, eles são refutados por todos os que estão participando lá, os delegados que estão lá. Né? E aí, em resposta àquela apresentação daquele modelo de salvação que eles estavam estabelecendo, foi estabelecido outros 5 pontos, que aqui nos cânones você vai ter. Quer ver? Eu vou ler um, deixa eu pegar um aqui. Aqui é bem legal porque, por exemplo, eles vão escrever o erro que eles relataram, e depois vão reescrever, por exemplo, uma refutação. Deixa eu pegar um aqui para nós.
Erro número 6. Nem toda eleição para a salvação é imutável. Alguns dos eleitos podem perder-se e de fato se perdem eternamente, não obstante qualquer decreto de Deus. Então eles estavam falando que as pessoas que eram eleitas por Deus poderiam perder a eleição, né? E isso é um grande problema. Por quê? Porque se a salvação é pela graça e não pelas obras, se nós perdemos a salvação, quer dizer que as nossas obras tinham poder naquilo. Olha a refutação, de forma bem simples. Este erro grosseiro faz Deus mutável, destrói o conforto dos crentes quanto à constância de sua eleição e contradiz a Escritura, que nos dizem: os eleitos não podem ser enganados. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Então, você lê o texto bíblico, Jesus está dizendo que nenhum pode se perder. Então, você contraria as Escrituras. Então, é muito legal isso aqui, que você vai ver os erros e as respostas deles diante disso. E às vezes é uma dúvida nossa. Eu tenho essa dúvida diante disso. Mas você precisa, às vezes, ir lá, sabe? Ler o que eles escreveram, qual foi o debate, o que aconteceu diante disso, né? E muitos deles, por exemplo, vão retornar aos erros lá de Pelágio, do século V, quando Agostinho está combatendo aqueles que diziam que não havia um pecado original, que o pecado de Adão tem a ver com Adão e as outras pessoas não, né? A Bíblia inteira vai falar sobre isso. Então, quando você lê os Cânones de Dort, você não está lendo sobre o que Calvino escreveu. Você entende? É porque aqueles homens, na sua grande maioria, eram reformados, e os reformados daquele período, por causa da sistematização da doutrina por meio de Calvino, eram chamados de calvinistas. E às vezes a gente tem uma crise tão doida com essas coisas, e a gente precisa só ler um pouquinho, que já vai resolver nosso problema. Amém? Uma diferença muito grande entre reformados e pentecostais é dom de línguas e profecias. Nós, como denominação, nós cremos nos dons espirituais, mas entendemos, por exemplo, que o dom de línguas, ele não é uma referência para quem nasceu de novo. Dentro da doutrina pentecostal, muitos pentecostais vão acreditar que a demonstração que uma pessoa é crente é ele falar em línguas. Mas quando você vai ler as Escrituras, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, está tratando sobre isso, ele fala, todos são apóstolos, todos são isso, todos falam em línguas. E Paulo está fazendo um diálogo que a resposta claramente é não, né? E quando você coloca você estipula uma doutrina que para ser crente todos têm que falar em línguas e algum irmão não fala, o que você gera? Você gera uma luta entre as pessoas. Você gera uma divisão entre as pessoas, né? Nós, como reformados, entendemos que o dom de línguas, Deus pode dar, ele deve ser exercido como a Escritura nos fala, 2, no máximo 3, se vier alguém que interprete, não para bagunçar o lugar, né? O apóstolo Paulo está falando sobre isso claramente, e essa é uma categoria. Da mesma coisa das profecias. Nós cremos que as profecias que se relacionam, por exemplo, ao futuro, ao que Deus tem para a sua igreja, para a história, elas cessaram. A Escritura cessou. Né? Deus ele não precisa revelar nada de novo ao seu povo em relação ao seu plano eterno. Você entende? Porque é incoerente. Se a Escritura nós temos de Gênesis a Apocalipse o começo e o fim da história, onde Deus revela o plano da salvação e toda a sua obra, e agora nós precisamos então de novas revelações, naturalmente a gente vai deixar de lado a Escritura. Não é verdade? Então, as profecias, né, elas, nesse sentido macro, no sentido de revelação divina acerca dos seus planos, elas cessaram. Nós temos ali, e aí às vezes esse embate, né? Mas um irmão falou uma coisa sobre a minha vida e beleza. Paulo vai tratar com outros 2 dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você entende? Às vezes a gente trata tudo como profecia. Esse é um cuidado. Né? Poxa, uma pessoa falou para mim que vai acontecer isso na minha vida, sei lá, no futuro aconteceu, ele foi um profeta. Acho que dentro dos dons, eu colocaria lá como uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, muito tranquilo quanto a isso. Né? Não mudo a minha vida quando uma pessoa vem falar algo. Meu irmão,
Vocês não sabem o que as pessoas falam para pastor, né? Cara, é loucura, é loucura. Assim, ó, todo lugar que você vai, você escuta. Se você for moldar a sua vida por causa disso, você vai se perder na sua vida. Você entende? Coloca lá na prateleira do tempo, se acontecer, ok. Se não acontecer, vida que segue. Então, nós não vamos estimular, por exemplo, atos proféticos no culto. Você não vê isso acontecendo, né? Quando você está vendo isso, alguns acontecimentos desse no Novo Testamento, a gente tem que entender que a Bíblia está no seu progresso. Está no seu progresso de revelação. Após o progresso encerrado, a gente não vê isso. Então, por exemplo, você tirar um culto público para fazer atos proféticos e fazer isso é sem sentido. Você entende? É ir por um caminho duvidoso e a gente deve cuidar com isso. Governo eclesiástico. Muitas das igrejas pentecostais têm governos variados, né? Episcopal, o cara é o dono, né? Enfim, não tem uma assembleia, não tem às vezes um presbitério. Então é muito distinto. As igrejas reformadas, em grande medida, você vai ter ou um governo presbiteriano, ou um governo congregacional, com presbíteros, por exemplo, como é o nosso, ou em alguns casos, né, em algumas igrejas até anglicanas ainda, um governo episcopal, mas que os episcopos têm o quê? Têm os seus limites, né? Por vezes até são votados diante da igreja. Então, esse cuidado, né? Então, você vai perceber muitos governos em igrejas pentecostais, que a grande maioria é Deus no céu, o cara na terra e vida que segue. Então, essa é uma situação. Questão do batismo com o Espírito Santo, da mesma forma, dentro da fé reformada, entende-se que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Ou seja, quando o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, tira o nosso coração de pedra, dá um coração de carne, abre os nossos olhos e nos leva a crer em Jesus. O que é isso? Ali nós estamos sendo imersos em Cristo, batizados em Cristo. Né? Dentro do meio pentecostal se entende o batismo com o Espírito Santo como a segunda bênção, como um ato posterior que vai acontecer após a conversão. Temos muita dificuldade de crer nisso, por quê? Como uma pessoa se converte sem o Espírito Santo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Como a pessoa chega ao conhecimento de Jesus sem uma ação do Espírito Santo e só depois o Espírito Santo vai imergir ele? Né? Não faz sentido. Né? Isso fica muito claro. O que eu creio, e para mim é muito tranquilo, muitos de nós têm experiências espirituais, não é verdade? Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada cristã, cara, às vezes caíram num choro, sentiram a presença de Deus de forma profunda, às vezes falaram em línguas em um momento e não há um problema com isso, ou aconteceu algo, tá tudo certo. Isso é parte da caminhada cristã, que Deus, pela sua soberana vontade, dá ao seu povo essas coisas. Mas não necessariamente isso é um marco de um batismo com o Espírito Santo. Isso são partes da vida cristã. Né? Então esse é um cuidado que a gente deve ter. E da mesma forma, né, quando a gente coloca isso, por exemplo, como uma doutrina bíblica, isso traz muitos problemas dentro da igreja. Né? Quantas pessoas que estavam lá dentro no meio pentecostal e hoje é o dia do negócio acontecer e não acontece com aquela pessoa, né? E tá lá e aí ele vê que todo mundo se joga no chão, eu vou me jogar também, né? Porque se todo mundo se jogou, eu também preciso cair, né? E isso gera no povo um sentimento equivocado de espiritualidade, né? Isso é ruim. Por quê? Porque quando não acontecer nas outras vezes, você vai achar que está em pecado, você vai achar que Deus não está bem com você, você vai achar que a tua vida espiritual não está certa. E a nossa vida espiritual é graça. É graça. É sempre uma ação divina. Nós respondemos ao Senhor. Né? Infelizmente, às vezes isso gera um próprio legalismo. Né, que vai olhar para alguns irmãos de forma legalista e colocá-los numa prateleira de que eles não têm a mesma qualidade. E isso é um perigo. Né? Nós devemos cuidar com isso. Beleza? Pode pular lá.
essa aqui eu já falei, pode pular mais um. Pode pular mais um. Igrejas neopentecostais, para a gente entender um pouquinho sobre elas, né? Grande parte da sua liturgia, ou do seu culto, está ligado à bênção, prosperidade, saúde, por meio de campanhas e sacrifícios. Né? O culto, o acontecimento litúrgico, vai estar rodeado daquilo que eu preciso fazer para o Senhor, para alcançar determinada coisa. Né? E isso é bem complicado. Hoje, em especial no Brasil, olha só agora, voltando um pouquinho para a história. O Brasil, colonizado por portugueses e com, né, o envio também dos escravos ao Brasil, que todos nós, grande parte de nós somos descendentes dessa mistura, né, de escravos, de portugueses, de índios. Isso fez parte da nossa cultura e faz parte até hoje. Mas isso traz um sincretismo. Né? O Brasil ele é um país muito misturado, sincrético, em todas as esferas da nossa sociedade. Né? Isso afetou a religião. Por exemplo, quando você vai numa igreja neopentecostal, você vai perceber esse sincretismo religioso. Coisas vindo, por exemplo, do espiritismo, do catolicismo, do umbandismo, em diversas coisas misturadas lá. Né? Objetos, né? Rosa ungida, sal, copo d'água, cajado de Moisés, chega a arca, né, entrando lá no meio do povo, chofar, gritando, e a gente fala, cara, que é isso? Né? Vocês estão rindo que vocês já tocaram chofar também, né? Eu sei disso. Tem gente com óleo ungido que deve estar no bolso aí. Ó. É até estranho, né? Óleo ungido, né? O óleo já é ungido, não tem, enfim, é estranho. Vamos lá. Isso são marcas de igrejas neopentecostais e que, por vezes, vou falar no final, apóstolos, né? Donos de igreja, líderes centralizadores, né? Que colocam-se numa posição totalmente diferente do povo, né? Ele tem as pessoas para chegarem nele quase um mundo diferente, né? Salvação pela fé e mais obras. Aí você precisa fazer a campanha, aí você precisa dar as voltas em Jericó, né? Você precisa fazer tal coisa, precisa disso. Ou seja, para Deus realizar algo, você precisa fazer algo. E isso é um problema. E isso, por vezes, faz com que essas igrejas deixem de ser igrejas e se tornem seitas, infelizmente. Por exemplo, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja lá do Valdemiro, a igreja lá do Bispo, essas igrejas, pelos reformados, são consideradas seitas. E quando eles vêm para dentro de uma igreja sadia, nem o batismo deles é reconhecido. Você entende? Por quê? Porque toda a tradição e toda a eclesiologia deles está pautada em princípios que vão contrários às escrituras. E nós devemos ter cuidado com isso. Você entende? Eu não estou querendo falar aqui de uma forma só pejorativa de a gente tratar isso, mas, poxa, como um cuidado do nosso coração. Às vezes, a gente vai querer que isso aconteça no nosso meio. E não vai acontecer. Às vezes eu vou botar o Isaac para tocar um chofar aqui, porque ele é grande, né? Imagina o Isaac vestido de roupa de sacerdote, com colete sacerdotal, né? Cada pedra é um paralelepípedo, assim, ou não? Tô zoando aqui. É para vocês não dormir. Fazer um sacrifício aqui no meio. Assim, é muito complicado. Vocês já visitaram o Templo de Salomão lá em São Paulo? Eu fui lá já, né? Não entrei, mas fiquei na parte externa lá. Eu acho muito bonito, é legal, bacana. As pedras que vieram de Jerusalém, as coisas, para você entender arqueologia, algumas coisas, muito bacana. Mas escutar o que eles falam é muito difícil, você entende? Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Trazer esses elementos para dentro do culto rouba a nossa liberdade. Rouba a nossa liberdade. Como é bom ser livre em Jesus. Como é bom tirar um peso de nós e saber que é por causa da graça de Jesus, é por causa do mérito dele e não no nosso mérito.
né, o exercício de diversas práticas levam o povo a ter uma espiritualidade doentia, com crises, com problemas. Por quê? Porque coloca sobre o homem um peso que o homem não consegue carregar. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. ênfase nas experiências, né? Batalhas espirituais. Então, você vai perceber que o culto vai, na grande maioria das vezes, o culto vão ser testemunhos, né? Testemunho da pessoa, testemunho da tal, tal e tal e tal. E é batalha espiritual o tempo todo. E eu não desacredito nos demônios, mas tem até uma piadinha, né, que fala que nas igrejas batistas os demônios não conseguem entrar porque as pessoas estão sempre cheias de coisa para fazer, entendeu? Então, enfim, é uma piada. Mas nós devemos ter um cuidado com isso, porque o homem caído, ele é lubridiado por isso, sabe? Por essa falsa espiritualidade, por essas coisas. Até, por exemplo, eu não descreio na possessão demoníaca, mas se um dia, né, dentro da ordenança de Deus acontecer, essa pessoa precisa ser levada para um canto, isolado. A gente deve guardar a vida dela, guardar a integridade dela, guardar quem ela é. Imagina aquele irmão frequentando o culto o resto da vida lá. Sabe? Que veio para frente, que jogaram no chão, que fizeram coisas sobre ele. É uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa. Você entende? A gente está falando de alguém. Então, usar desses artifícios para lubridiar o povo, para enganar o povo e para trazer sobre os líderes uma visão, isso é muito perigoso. Isso é ruim, né? Isso macula o Senhor e também não é nada saudável com as pessoas. Pode pular lá. Por que somos confessionais? Vamos lá. Uma das marcas da igreja reformada é ela abraçar uma confissão de fé. É ela ter uma confessionalidade. É ela, de alguma forma, ela subscrever as suas crenças, o seu credo, para que isso seja uma baliza dentro da vida dela. Pode pular o outro slide lá. Até lá, quando vocês receberam o estatuto, quem não receber pode ter acesso. Pode pular mais um aí, Isaac. Ou eu esqueci. É isso aí. Depois a gente volta para aquilo lá. Tem alguns credos que a gente, né, subscreve. O credo dos apóstolos, Constantinopla, Calcedônia. Depois você pode procurar, isso é bem fácil. Atanásio, eles são pequenos, né? Mas em suma, nós seguimos a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a história batista, se der tempo, mas vai dar. E dentro disso surge a Confissão de Fé com 32 artigos que vai definir alguns pontos estabelecidos sobre doutrina, fé, prática, salvação e outras coisas. Volta ao slide para nós lá. Então, assim, quando a gente fala sobre confessionalidade, a primeira coisa que a gente deve entender é o quê? A nossa fé é confessional. O fato de nós crermos nos leva, em certa medida, a confessar. Não é verdade? Ou seja, quando nós nos deparamos com a revelação de quem Deus é, nós confessamos. Nós confessamos que cremos no Senhor, nós confessamos nossos pecados, nós confessamos acerca das doutrinas, quem Deus é, ou algo do tipo. Isso é parte da vida cristã. A confessionalidade é parte da vida cristã. Quem crer com o coração e confessar com a sua boca, será salvo. Ou seja, a confessionalidade em si, ela não é de uma natureza humana, no sentido assim, nós inventamos uma confessionalidade. Não, ela é uma resposta à revelação de Deus. A confessionalidade auxilia na unidade da igreja. Quando você tem pontos que são iguais, que nós confessamos, isso nos ajuda a mantermos uma unidade da igreja. A confessionalidade nos ajuda a preservar a sã doutrina, que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer a Timóteo que ele deve preservar a sã doutrina, guardar a sã doutrina. Então a confessionalidade nos leva a isso, nos leva a dar continuidade, a ir mais longe. O nosso amor pelo Senhor e pela igreja demanda confessionalidade. Muitas vezes, quando nós nos afastamos
de uma sadia confissão de fé, nós naturalmente nos afastamos, às vezes, de uma convivência com a igreja, de uma adoração correta com o Senhor, e isso guarda o nosso coração, ele preserva o nosso coração. Por que nós vemos, às vezes, tantas distinções, até mesmo dentro de grandes denominações, por causa da falta da confessionalidade? Né? E aí você vê tantos ali problemas diante disso, problemas entre irmãos, problema com o pastor, com outro pastor, com a outra pessoa. Por quê? Porque essa falta dessa confessionalidade conduziu a isso. Ela nos ajuda de forma pedagógica a ensinar as pessoas, né? A sentarmos no discipulado, a lermos ali, a instruir as pessoas. Olha, ó, o que nós cremos acerca da Bíblia é isso aqui, o que nós cremos acerca de Deus é isso aqui. Esse ensino pedagógico é o que a Bíblia, por exemplo, nos orienta, e Deuteronômio vai falar, para ensinar os nossos filhos. E a confessionalidade nos ajuda a isso. Ela é um teste de ortodoxia e de, né, coisas hereges. Ou seja, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre a assembleia daqui a pouco. Dentro de uma assembleia, de uma igreja confessional, nós precisamos entender que nossos argumentos precisam estar pautados na Escritura e dentro daquilo que nós cremos. Né? Quando uma pessoa traz algo extremamente distinto à fé cristã e vai contra a confessionalidade, fica mais claro de ver a heresia. Você entende? Fica mais acessível para você ver, opa, peraí, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui está distante. E, aliás, quando você lê, não sei se você já teve acesso e você lê, você vai perceber que a cada artigo ele é recheado de versículos. São quase colagens de versículos bíblicos ali que formam uma frase. Né? E essa frase confessa uma doutrina que é encontrada nas Escrituras. Então, isso nos ajuda a distinguir. É um teste de qualificação também para líderes. Os líderes que estão crescendo dentro da igreja, eles precisam abraçar essa confessionalidade. Pode pular para nós, Laís. Pode pular esse aí também. Beleza, vamos partir daqui. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Só algo que fica interessante você saber. No século XVII, foram estabelecidas várias confissões de fé. Aliás, foram mais de 100. Olha que interessante. Foram mais de 100. Foram grande parte das igrejas reformadas daquele período ali, eles começaram a escrever. Elas são extremamente similares, muito similares. A nossa confissão de fé, batista, ela é praticamente uma réplica de grande parte da confissão de fé de Westminster, que foi criada dentro da Assembleia de Westminster, na Inglaterra, né, quando o parlamento se reuniu para definir a sua fé. Nós temos aqui, ao todo, cerca de 11 pequenas mudanças. 2 mudanças mais significativas são no batismo e no modelo de governo. E aí você vai ter a confissão belga, a confissão de Savoia. Se você ter acesso a ler elas, você vai ver que elas são muito similares diante disso. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Isso é uma história que vale a pena a gente entender um pouquinho, mas não tem tempo para hoje. Por que somos batistas particulares? Quando acontece a reforma protestante, que a gente conversou lá no começo, na Inglaterra, a reforma protestante vai ter um caminho um pouco distinto. Ali no século XVI, o rei Henrique VIII, ele era casado com uma mulher que era sobrinha de alguns líderes católicos. E ele queria se separar. Ele falou, olha, não gostei, achei que ela não cozinha bem, e ele mandou uma carta para o Papa e para as autoridades solicitando o divórcio. Era muito mais difícil de divorciar naquela época, tá? Hoje o povo vai ali no cartório e já sai divorciado. E o Papa não permitiu, porque aquela mulher era sobrinha, né, de um dos líderes. E o que esse rei Henrique fez? Ele emitiu um decreto, rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, que vocês conhecem, né, como a igreja hoje, que é uma igreja do Estado também da Inglaterra. Uma igreja anglicana, só para nível de curiosidade, ela é como uma embaixada. Se você é um cidadão inglês, você pode se refugiar dentro de uma igreja anglicana. O pastor anglicano, o bispo, ele recebe da coroa. Até hoje, ela é uma igreja estatal. Né? Então, nasce ali a igreja anglicana,
que nesse primeiro momento, ela não é uma igreja reformada. Ela vai ter uma liturgia, vestes e uma continuidade com muitas das coisas da igreja católica. Então, aqueles homens que estão na Inglaterra e olham para aquilo que está acontecendo, falam, não está legal. Não é isso que a gente quer. Poxa, a gente está olhando para outros países, está olhando para a Alemanha, está olhando para a Suíça, está olhando para outros lugares, e não está acontecendo aqui o que está acontecendo lá. E aí surge o movimento dos puritanos. Aliás, os puritanos eram um nome pejorativo. Eram pessoas ali dentro da Assembleia que queriam purificar a igreja, que queriam trazer para dentro da igreja princípios e marcas mais profundos da fé protestante. E eles foram até perseguidos. Aliás, os Estados Unidos da América é formado, falei um pouquinho antes, por grande parte dessas pessoas que são perseguidas, em especial por uma rainha, né, que foi a Maria, chamada Maria Sanguinária, que começa a matar, perseguir as pessoas, e eles migram para alguns lugares, migram para os Estados Unidos. E aí surge um grupo de pessoas que eram os separatistas. Esses homens começaram a criar comunidades separadas do quê? Separadas da igreja anglicana. No começo foram perseguidos, alguns mortos, até que com a mudança de alguns reis, entra um novo rei ao trono, que ele dá essa liberdade de culto para essas pessoas. E aí então vai surgir o movimento batista. O movimento batista, de forma enganosa, ela não surge, por exemplo, como uma sucessão de João Batista. Né? Tem um livro, o nome do livro é Rastro de Sangue, é o nome do livro. Foi um livro muito... Eu conheço alguns batistas aqui da nossa cidade. Muitos batistas creem que o batismo veio lá de João Batista. Eles fazem uma conexão histórica e vão até lá. Não, não tem sentido, você não tem comprovação histórica disso. Você entende? É a mesma coisa, é o mesmo pacote que eu querer dizer que o catolicismo vai até Pedro. Aí você cai no mesmo pacote, no mesmo erro. Não. Os batistas também não são um resultado dos anabatistas, né? Porque os nomes são muito parecidos. Houve uma perseguição muito grande, primeiramente aos anabatistas e também aos batistas nesse século. Por quê? Por que muitos dos nossos antepassados foram mortos? Porque no século XVI, as pessoas não registravam os filhos no cartório. O registro das crianças era o batismo. Eu fui batizado na igreja católica. Eu tinha em casa um quadro que parecia uma certidão de nascimento. E a minha mãe guardava aquilo que se alguém tocasse, ela matava. Imagina isso no século XVI. Você romper com uma tradição e uma cultura. Você entende? Então, obviamente, eu entendo as distinções ali do presbiteriano e tudo mais, mas há uma marca cultural que quando você deixa de batizar as crianças nascidas e vão batizar somente elas adultas, você cria um gap dentro da cultura, um gap dentro da esfera daquilo lá. Isso gerou uma grande perseguição, muitos fugiram, muitos foram... E existem erros dentro da cultura batista, né? Você vai ver lá um dos primeiros pastores se auto-batizou, né? Bem doidão mesmo, pegou aqui o copo e ó... Não. Durante um tempo foi por aspersão, só depois por imersão, ou seja... Existiu um tempo diante disso, mas, pela provisão de Deus, a partir ali então de uma figura dentro do parlamento inglês, onde eles começam a criar leis de liberdade ao povo, as pessoas vão tendo o quê? Liberdade de culto. E por que nós falamos batistas particulares? Porque o berço da igreja batista, ela foi reformada. No século XVIII, no ano 1720, quase aí cerca de 100 anos da formação da Igreja Batista na Inglaterra, existiam apenas 150 membros de igreja batistas que não eram reformados. Você entende? Às vezes a gente olha para o batista e fala, não, o batista ele é pentecostal, ele é isso. Não, o berço batista é um berço histórico reformado. Ele foi se transformar de forma mais heterogênea, misturada, ao longo dos séculos e tudo mais. Mas os primeiros batistas que vieram em migração para o Brasil, os missionários batistas
que plantaram igrejas em diversos lugares da América, na Índia, na África, em outros lugares, todos eles vieram de um berço reformado. E essa deve ser uma lembrança nossa. A diferença entre batista particular e batista regular é nesse sentido. O batista particular, ele vem de uma doutrina reformada. Ele vai seguir uma confissão de fé que é reformada. Os batistas gerais e os batistas regulares, na grande maioria, não seguem mais uma confissão de fé. Eles criam algumas confissões de fé, né, deles, e são batistas arminianos que, por vezes, abandonaram até o modelo de governo congregacional. O modelo de governo já se transformou em episcopal ou, enfim, em outras coisas. Então, essa é uma diferença muito simples e básica. Nós somos batistas particulares. A diferença, por exemplo, dos batistas reformados para os presbiterianos é muito simples. Modelo de governo e batismo. Essas são as marcas que distinguem um do outro, né? Até, aliás, por exemplo, o nosso modelo de governo, eu vou falar daqui a pouco, a gente tem os presbíteros, porque presbíteros são bíblicos. Você reconhece biblicamente a pluralidade de presbíteros, né? Presbíteros não é uma coisa só de igreja presbiteriana. Presbíteros é uma coisa da Bíblia, né? Então, ter presbíteros é parte da igreja cristã. Batistas versus anabatistas, não vou me estender muito nisso, mas os anabatistas, eles vêm até de uma pegada mais menonita. Eles no começo tiveram problemas com o Estado e criaram guerras e criaram contendas, e isso trouxe muitas situações para dentro do corpo, e muitas pessoas, por causa dos batistas também batizar somente pessoas que criam, associavam isso com os anabatistas lá no começo da história, mas eles não são do mesmo pacote, beleza? Aliás, antes dessa confissão de fé, tem uma de 1644. Na introdução dela, eles deixam claro que eles escreveram aquela confissão de fé para que eles não fossem associados com aquele povo no período. Não vou me estender mais muito nisso. Pula lá. Por que somos congregacionais? Pode pular mais um aí também, acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai voltar lá atrás, quando eu li com vocês Mateus 16, e quando Jesus falou sobre Pedro, né, que Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves dos reinos do céu, do reino do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A interpretação desse texto gera muitas crises. A Igreja Católica vai associar para si que ela tem as chaves do reino de Deus. E esse é um cuidado que a gente vai ter que entender. Que autoridade é essa? Que chaves são essas? O que Jesus está falando para Pedro? Que ele deve, então, observar isso. Quando a gente fala de um modelo de governo congregacionais, estamos falando aqui sobre o poder das chaves, é porque, de alguma medida, Deus, através de Cristo, delegou uma autoridade à igreja. Uma autoridade a uma congregação. E qual autoridade, em certa medida, é essa que nós estamos falando? Jesus tinha ouvido a declaração de Pedro. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai então olhar para essa declaração e vai colocar isso como um fundamento sobre ele. E nós, como igreja, nós devemos entender que uma igreja congregacional, ela exerce essa autoridade de observar as pessoas se elas confessam o evangelho e entendem quem é Jesus de forma correta. Nós devemos considerar a confissão das pessoas e observá-las se elas, diante do Senhor, se esse julgamento está claro. Por exemplo, nós não criamos o evangelho. Deus cria o evangelho. Nós não criamos a lei. Quando Pedro acerta, o que Jesus fala? Isso não lhe foi dado por carne, mas foi meu Pai que está no céu que lhe deu. Ou seja, havia um fundamento diante daquela confissão. Deus é quem estabelece o fundamento. Mas qual é a intenção que Jesus então está trazendo para eles?
nós, como igreja, como uma igreja congregacional, nós devemos observar e ver os nossos irmãos e perceber se eles entendem quem é Jesus, o que é o evangelho ou não. Quando eu faço a entrevista com as pessoas, qual a pergunta que a gente faz para as pessoas? O que é o evangelho? Eu vou tratar disso na próxima aula. Por quê? Porque quando nós inserimos pessoas como membros do corpo de Cristo e batizamos ela, nós entendemos que é uma membresia regenerada. Que são pessoas que entenderam quem é Jesus, que confessaram, que participam disso, que são membros do corpo de Cristo. E essas chaves que Jesus está dando a Pedro de abrir e de fechar, são chaves desse entendimento acerca dessa confissão. Sabe, acerca dessa confissão. Nós temos que zelar por isso. Quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos a Escritura nos chamando a isso, nos chamando a ter esse entendimento, né? Nós não tornamos as pessoas cristãs. Amém? Nós não tornamos. Não é essa a nossa função. Assim como nós não criamos o Evangelho. O Evangelho é obra de Deus. Nós consideramos e observamos as confissões, a vida daquela pessoa e testificamos como igreja se eles são membros do corpo de Cristo ou não. Isso deve ser parte da nossa vida. Isso deve ser parte da história de uma igreja congregacional. Por isso que, por exemplo, quando nós vamos para uma assembleia e votação, é importante que as pessoas que estejam ali saibam quem é Jesus, o que é o Evangelho. Porque a grande função de uma assembleia é defender o Evangelho. Onyx Grafite. Sabe a placa lá, Diego? Pega a placa. É. Já. Fechou. Vamos voltar. Quando a gente vai para uma assembleia, nós devemos entender que há uma responsabilidade sobre nós. O que se trata na assembleia? Se trata de assuntos que ferem o evangelho e que ferem a vida da igreja, que ferem a vida útil da igreja. Por exemplo, quando a gente trouxe para a assembleia esse espaço, se nós damos um passo errado, nós tolimos a igreja de cumprir com o seu ministério de pregar o evangelho. E essa não é uma responsabilidade só minha. Essa é uma responsabilidade que todos nós devemos abraçar, porque todos nós somos chamados a pregar o evangelho. Porque todos nós somos chamados a defender o evangelho. Quando nós disciplinamos uma pessoa, por exemplo, eu sei que isso é um tema delicado, mas Jesus, quando está tratando de disciplina em Mateus 18, Jesus fala, se você tiver alguém com uma pessoa, vá fale com ela a sós. Se ela não lhe ouvir, leve consigo mais uma ou duas testemunhas. Se ela não ouvir, apresente o caso à igreja. Se nós tratamos de disciplina eclesiástica sem a participação da igreja, alguns ficam sabendo e outros não. E se nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós precisamos afirmar isso. Você entende? Isso é parte do corpo de Cristo. Eu entendo os meus irmãos presbiterianos, mas, por exemplo, quando eles tratam disso apenas num concílio de presbíteros e não levam isso ao povo, eles limitam aquilo que o próprio Jesus está falando na continuidade do texto, que deveria ser apresentado à igreja. Óbvio que alguns ali apresentam a igreja posterior e isso está muito bom. Jesus está falando a Pedro, por exemplo, né, vai falar aqui em Mateus 18, que ele fala sobre isso, né? Se o seu irmão pecar contra você, e aí depois ele vai falar, né? Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito no céu. Jesus está trazendo um princípio de Deuteronômio, que esses 2 ou 3, ele retorna a esse princípio de que uma acusação, por exemplo, precisa ser conduzida por mais pessoas. Exemplo de uma assembleia. Eu tenho uma coisa contra o fulano de tal. Poxa, é importante que você possa fazer isso acompanhado de algumas pessoas.
porque ele é até um princípio jurídico. Você entende? Nós devemos trazer esse sentido. Dentro de uma assembleia, as pessoas precisam estar ali defendendo o evangelho, defendendo a natureza da igreja, defendendo a viabilidade da igreja e defendendo coisas concretas. Não debatendo sobre coisas sem sentido, sobre se a cadeira é branca, se a cadeira é preta, se pinta assim, se pinta assado. O problema é que muitas assembleias de igrejas congregacionais se perderam nesse sentido. E elas vão para debates que não têm a ver com o evangelho, que não tem a ver com a vida de Deus, que não tem a ver com o que Deus está fazendo no nosso meio. E esse é um cuidado que nós devemos ter. E talvez nós caiamos nesse problema, né? De trazermos debates intermináveis e tratar sobre assuntos que não têm a ver com isso. E nós precisamos aprender a isso. Por exemplo, quando fizermos oposição, e devemos e podemos fazer, nós devemos lembrar que a nossa oposição, ela não pode estar apenas sustentada nos nossos gostos pessoais. Ela precisa estar sustentada nas Escrituras. Poxa, isso aqui vai ferir a Escritura, vai ferir um princípio bíblico, vai ferir tal coisa. Então é um cuidado diante disso. Não que a gente não possa votar numa coisa assim ou não, mas tomar cuidado. Porque se a gente trazer para dentro de uma assembleia apenas gostos pessoais, desejos e vontades, aquilo deixa de ser uma assembleia da igreja e passa a ser uma assembleia das nossas vontades. Você entende? Então, por exemplo, nós não vamos encharcar a igreja de assembleias para decidir todas as coisas, porque não faz sentido. Por isso que nós somos uma igreja congregacional com presbíteros. Porque existem coisas que os presbíteros precisam lidar. Eles vão ter que tratar com isso. Eles vão ter que lidar com isso. Eles vão ter que trabalhar. Eles precisam fazer. Você imagina se todas as coisas nós levarmos para a assembleia. Então não precisa de presbítero. Então a igreja define todas as coisas. Todo final de semana a gente chega aqui, hoje a gente vai decidir se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí não faz sentido. Amém? Qual a responsabilidade dos membros? Congregar regularmente, auxiliar na preservação do evangelho, entendendo a sua participação na congregação. Nós temos a responsabilidade das chaves que Jesus deu em nossas mãos, de atestar se as pessoas, por exemplo, que vão ser apresentadas como membros, se nós cremos que eles são membros de Cristo, nós devemos fazer isso, sabe? Obviamente que os presbíteros entrevistam, estão lá, mas às vezes pode surgir, por exemplo, no nosso meio, alguém que é um pedófilo, um bandido, um ladrão, e a igreja sabe e a gente não sabe. E algum irmão da igreja sabe e a gente não sabe. Então é importante que a igreja participe dessas decisões, porque é muito fácil enganar a gente, não é verdade? É muito fácil se enganar um, se enganar dois, mas você enganar uma congregação, isso é uma proteção para a igreja, né? E a grande maioria das igrejas que se perdem no caminho, elas não se perdem por fatores externos, elas se perdem por fatores internos, porque a membresia não é uma membresia regenerada, porque as pessoas não passaram por uma boa confissão de fé, porque elas se tornam membros sem crentes, depois elas se tornam líderes sem ser crentes, depois elas se tornam pastores sem ser crentes, e depois elas têm uma igreja que não é de crente. Isso é um fluxo. Você percebe? E nós precisamos ter acuracidade nisso. É mais chato? É. Fazer entrevista com as pessoas, mas é importante. É difícil, por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas, e eu vou, enfim, não é ninguém daqui, mas eu pergunto para a pessoa o que é o evangelho, e a pessoa me responde, é um estilo de vida. O evangelho não é um estilo de vida. Você entende? Pergunto para a pessoa o que é o evangelho. O evangelho é uma alegria. Tem alegria no evangelho. Mas o evangelho não é alegria. Só alegria. Você percebe como isso é muito defeituoso? Como essa pessoa está apta a defender o evangelho junto com a sua congregação se ela não sabe nem entender o que é o evangelho? A próxima aula eu vou falar só sobre o evangelho. Porque o que nós fazemos como igreja? Proclamamos o evangelho. Defendemos o evangelho. Guardamos o evangelho. E presta atenção, o evangelho não é um testemunho seu. O evangelho não é as suas boas obras. O evangelho é uma mensagem
de Deus para o povo. Não, mas eu proclamo o evangelho por meio do meu testemunho. Não, você proclama o teu cristianismo. Mas o evangelho são as boas novas do reino de Deus que precisam ser anunciadas com poder e autoridade. É entender o que Jesus fez. É compreender por que nós somos crentes. Por que nós estamos aqui. Então, quando nós falamos de membresia regenerada, a ideia batista, o conceito... Por que o batismo ele é confessional? O conceito batista está muito mais em membresia regenerada do que no próprio batismo. O batismo é um reflexo disso. O batismo é um resultado disso. O batismo é uma testificação de alguém que creu, que confessou, que compreende o que está fazendo. Na nossa antiga denominação, teve pessoas que eu não batizei. Muitos de vocês não sabem, mas eu não batizei. Foram embora da igreja. Por quê? Porque não tinham marcas do evangelho. Porque uma pessoa específica, que vocês não precisam saber, obviamente, mas vivia ali em uma situação pecaminosa, totalmente, né? E eu tive que conversar com ela. Uma outra pessoa, a mãe dele veio lá na igreja falar comigo, falou um monte de problema dele na casa dele, e eu pensei, cara, porque o batismo pressupõe fé e arrependimento. Não é verdade? O apóstolo Pedro está pregando em Atos 2, e as pessoas respondem a Pedro, o que faremos agora? E Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O que pressupõe o batismo? Uma fé e um arrependimento. O que pressupõe ser membro de uma igreja? Fé e arrependimento. Pode pular lá, Isaac. Por que somos liderados por presbíteros? Já falei um pouquinho disso. Pode pular, acho que tem mais alguma coisa? Não? Falei. Por quê? Porque presbíteros são bíblicos. Você vê essa pluralidade de presbíteros. Grande parte das igrejas batistas sérias, reformadas, você tem um colegiado de presbíteros. Isso é muito bom. Isso é bom. Você colocar isso tudo sobre uma pessoa não é legal. É importante que você tenha uma pluralidade. Os presbíteros, eles têm a função de ensinar a igreja. Grande crise das pessoas é o quê? É pensar assim, poxa, uma igreja congregacional, podem existir pessoas imaturas e elas podem decidir errado. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é verdade? A congregação, ela é a última instância. Ela que vai definir. Mas qual, em suma, então, é a função dos presbíteros? A função dos presbíteros é de pastorear, supervisionar e ensinar às pessoas o evangelho e a vida de Deus para que elas possam participar como congregação e tomar as decisões corretas. Se nós não fizermos o serviço certo, não adianta a gente questionar se a congregação depois tomar o caminho errado. Você entende? A função dos presbíteros é auxiliar, é ensinar o povo, é ensinar a palavra de Deus para que o povo de Deus tome as direções certas. E isso é uma participação. Mas presta atenção em algo. A congregação tem a autoridade de comando. E o presbitério tem a autoridade de conselho. Vamos botar isso como exemplo, o casamento. No casamento, o homem foi instituído como uma autoridade sobre a sua casa, mas não com a autoridade da espada do Estado, por exemplo. É uma autoridade de conselho. Ele não pode obrigar a sua esposa a fazer as coisas. Ele deve, em amor, persuadi-la, orientá-la e conduzi-la no caminho certo. Ele não tem a autoridade que o Estado tem de portar a espada. E o presbítero também não tem isso. O presbítero tem a autoridade de conselho. Ele precisa conduzir as pessoas por meio de instrução, ensino piedoso. E se elas não quiserem seguir aquele caminho, ele não pode forçá-las. Porque ele não tem comando. Ele tem conselho. Então você vê distinções, por exemplo. Por que eu usei o termo do Estado?
O Estado tem autoridade de comando, dado por Deus. Ele não porta a espada em vão. Se nós quisermos fazer algo errado, à luz da lei, o Estado tem autoridade de nos prender e usar a espada para isso. O presbítero não. Ele precisa apresentar à congregação. Falou, ó, tal fulano tá errado, tá roubando, tá matando. A congregação tem a autoridade de comando e dizer, porque ela tem as chaves, e dizer, ele não é um membro mais da nossa igreja. Você percebe como vocês têm muita responsabilidade? E o que acontece? Por vezes, quando é muito fácil, de verdade, é muito fácil liderar retendo o comando para si. É fácil, cara, ser autoritário. Olha para os países de governos autocráticos, autoritários. Eles fazem o que querem. Né? Faz a lei que quer, faz do jeito que quer, ninguém manda, ninguém desmanda, né? Com todo respeito, né? Os nossos juízes, por exemplo, da Suprema Corte, que deveriam julgar a partir da lei, eles exercem lei, eles usurpam a função deles. Isso é uma função equivocada. Isso não pode acontecer, por exemplo, dentro da igreja. Mas, por vezes, a igreja coloca sobre os seus líderes essa autoridade equivocada. E o que vai acontecendo diante disso? A congregação, ela vai sendo omissa. Por que hoje a gente tem tantos evangélicos no Brasil e a igreja, por exemplo, é deficiente? Porque nós centralizamos a autoridade de comando em quem deveria ter autoridade de conselho. E a igreja não participa. E a igreja vai se tornando distante, se tornando omissa, não participando mais das coisas e perdendo aquilo que Deus colocou na mão delas. A nossa continuidade como igreja era a continuidade de Adão no Jardim do Éden. Nós devemos guardar e cultivar. É um exercício nosso. Guardar o evangelho, guardar a boa mensagem de Deus e cultivar para que ela floresça, para que ela cresça. E esse é um exercício de todos nós. De todos nós. Qual o limite dessa autoridade? Já falei sobre os limites do presbítero. Autoridade de conselho. Quais as responsabilidades dos presbíteros? A Bíblia vai tratar muito sobre isso, não vamos estender, mas em especial é ensino. É ensino. Os presbíteros têm a responsabilidade de ensino. Devem ensinar, devem estar presentes na igreja, devem participar das demandas da igreja em todo o tempo. Tem mais alguma coisa lá? Ou esqueci já? Esse aqui eu vou falar bem rapidamente, porque o nosso tempo estourou. Voluntários. Vou começar por voluntários. Quem são os voluntários de uma igreja congregacional? Todos que são membros podem ser voluntários. Você entende? Por exemplo, numa igreja que nós vivíamos antes, a pessoa passava por uma entrevista, passava por todo um processo. Por quê? Porque o processo de membresia era limitado. Então, nós precisávamos fazer um processo de voluntariado. Agora, se o processo de membresia é adequado e nós reconhecemos a pessoa como um membro do corpo de Cristo, naturalmente ela é voluntária. Aliás, eu falei isso com os líderes semana passada, muitas pessoas perguntaram sobre voluntariado, eu tenho falado, olha, nós vamos primeiro resolver alguns pontos. Qual era o primeiro ponto da nossa igreja? Resolver o nome, o estatuto, o lugar de culto, definir a assembleia. Por que a gente fez uma assembleia? Para definir a igreja. Porque uma igreja nasce ou a partir da multiplicação de uma outra igreja, ou através de um grupo de pessoas que reconhece que aquilo é uma igreja. E elas testificam publicamente dizendo, eu creio, eu acredito. A nossa assembleia não foi mera ilustração. Talvez alguns não entenderam o que estava acontecendo, mas ali era um grupo de pessoas biblicamente testemunhando e testificando, dizendo, essa é a nossa igreja. Esses são os nossos líderes. Esses são os nossos presbíteros. E é assim que, por exemplo, nasce uma igreja dessa forma. Então, nós fizemos a assembleia nesse sentido. Voluntários. A partir do curso de membresia, todos vão poder se voluntariar. Líderes de GC
no momento, são voluntários. Todas as pessoas que vão servir em outras coisas são voluntários. O diácono vai levar um tempo. Por quê? Porque o diácono, ele, biblicamente, ele é um cargo vitalício. Você entende? Muitos de nós já participaram de igreja em que o voluntariado era muito forte, todo mundo ali era diácono, todo mundo ali participava, e vem líder, e sai líder, e sai líder, e vem líder. Cara, isso é, com perdão da palavra, às vezes até doentio para dentro da igreja. Isso macula, mancha. A ideia é que a congregação olhe para aquele irmão. Por quê? Porque já viu o trabalho voluntariado a longo prazo e reconheça nele as características, e a congregação vote e diga assim: ele é um voluntário, ele é um diácono. Nós reconhecemos isso nele. Você entende? Não é por meio só do pastor, mas a igreja precisa reconhecer. Atos 6, o que está narrando o texto? Escolha entre vocês homens fiéis a Deus, temerosos e tal. A responsabilidade estava sobre a igreja precisa identificar quem é eles. Como que eu faço isso hoje? Ou nós fazemos como presbíteros, se a igreja não teve a capacidade de reconhecer essas pessoas e ver a longo prazo o exercício de fidelidade, trabalho, honestidade da pessoa. Então esse vai ser um processo. Talvez vai demorar 6 meses, 1 ano, né? Mas isso é importante. Importante para vocês. Importante para vocês. Porque se nós um dia votarmos um diácono e amanhã ele roubar a igreja, a responsabilidade é de todas nós. Não é só do pastor que colocou o amigo dele, o parente dele, a mulher dele, o primo dele, a irmã dele. Você entende? A igreja não é minha. A igreja é nossa. Nós temos essa responsabilidade. Nós recebemos essas chaves de Jesus para ligar e desligar. Essa é a sua responsabilidade. Acabou? Acabou. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui no meu esboço aqui, que tinha 22 páginas. Não, brincadeira. Assim, nem tudo eu consegui falar com vocês hoje, né? Não daria, e daria muito tempo para estender isso. Mas eu quis me atentar a essas marcas. Porque nós somos protestantes, porque nós somos reformados, porque nós somos batistas particulares, porque nós somos congregacionais e porque nós temos presbíteros. Isso são o esqueleto da esfera da eclesiologia da nossa igreja, da forma como nós nos distinguimos como igreja, de como nós pensamos igreja. E é importante para que os membros, aqueles que já são e aqueles que querem se tornar membros, saibam disso, saibam o caminho que é a nossa igreja. Queria abrir aí para algumas perguntas, se alguém tiver, fica à vontade. Manda. O batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. É um ato único. Quando Deus converte o coração dela, ali Deus está a batizando, está inserindo sobre ela o Espírito Santo, entendeu? Então é um ato único. Quando nós cremos no Senhor, nós cremos por quê? Porque o Espírito Santo agiu em nós. E isso é o batismo com o Espírito Santo. É um ato. Se ela se converteu, sim. Antes não. Antes, como na criação, ele pairava sobre a face das águas. Mas quando Deus disse, haja luz, aí o Espírito Santo efetivou. Que mais? Mande aí, povo. Nós já estamos estourados, mas eu vou dar mais 2 minutos aí. São 5 pontos, né? Eu tenho um slide dele. Eu deixei ali. Eu não fiz porque, assim, eu vou ter que levar uns 40 minutos para isso, né? Mas vamos lá. São 5 pontos. Né? O arminiano, ele crê na eleição. Joga no slide ali, Isaac, para nós. Volta aí uns 4, 5 slides, eu vou falar dos 5.
Vai ser rapidinho. Eleição incondicional e eleição condicional, ou seja, quando você tem ali os remonstrantes, eles vão tratar esse exercício, do tipo o quê? Que a pessoa, a fé está condicionada a uma atitude da pessoa. Eu preciso aceitar Jesus, por exemplo. Nós, reformados, cremos na eleição incondicional, que é um ato de Deus. É Deus quem realiza. É Deus quem faz o que a Bíblia fala, tanto o querer quanto o realizar. Deus realiza isso em nós. Obviamente que ele não subverte a nossa mente, as nossas coisas, então a gente pensa, poxa, não, mas eu fiz isso. Não, mas Deus agiu em nós. A eleição é incondicional. Não está a ver com o que eu faço, com a minha escolha, com os meus desejos. É um ato de Deus, um ato monergista de Deus. O arminiano, ele vai crer que existe uma participação humana, que o homem pode escolher ou, por exemplo, até rejeitar isso. Nós cremos que não. Voltou lá? Aí, voltou. Excelente. Depravação total. Nós cremos que o homem está depravado por completo. Ou seja, não há nele condição alguma. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, ninguém que ama a Deus, ninguém que busque a Deus. Essa depravação atingiu todo o ser humano. Um arminiano, por exemplo, você vai ler aqui no Sínodo de Dort, eles vão tratar que ainda há oportunidade no homem, que resta ainda alguma coisa no homem nesse sentido, e a gente crê que não. Que por si só, se depender do homem, nós não chegamos até o Senhor, porque estamos mortos. O morto, ele não reage. Se você tocar nele, fazer nele, soprar ele, realizar alguma coisa com ele, nós estamos depravados por completo. Isso não quer dizer que nós estamos todos problemáticos, que todos nós temos... Não é isso. Mas é que essa depravação atingiu o ser humano de tal forma que, se não for uma ação de Deus, nós continuamos nesse estado. E quando a gente lê a Bíblia, e a percepção que eu tenho claramente de uma doutrina aliancista é que é sempre Deus indo ao encontro. Deus foi até Moisés, Deus foi até Noé, Deus foi até Abraão, Deus foi até Isaac, Deus foi até Jacó. É sempre um movimento de Deus. Sempre um movimento de Deus. Pentecostes é Deus vindo até o povo. Aquele povo em Pentecostes nem estava esperando aquilo acontecer. Mas Deus veio. Você percebe? Então é sempre uma ação divina. Terceiro ponto, que é a expiação limitada, que essa é a maior crise das pessoas diante disso. E eu acredito claramente nisso, que Jesus morreu pelos seus. Jesus não derramou o sangue. Jesus morreu por todos. Mas então é incoerente, porque o plano redentivo de Deus é eterno. A Bíblia fala que Deus já conhecia isso na eternidade. Então Jesus morreu especificamente pelos que desde a eternidade já estavam destinados a isso. Os arminianos vão crer na expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos. Mas é um pouco sem sentido, porque imagina, poxa, por que aquele cara vai para o inferno se Jesus morreu por ele? Você entende? Então é como se o sangue de Jesus fosse o quê? Vertido em vão, em algum sentido. Quarto ponto, chamado eficaz, ou seja, aqueles que Deus chama, efetivamente, eles vão. É quando o Espírito Santo age nas pessoas, ele transforma. Por isso que a Bíblia fala de tirar o coração. A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo faz o quê? Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Isso não é uma ação humana, não está no meu exercício. Esse chamado eficaz, nós não conseguimos negar isso. Aqueles efetivamente que Jesus chamou, efetivamente aconteceu. Os arminianos vão crer que nós podemos negar esse chamado, que nós podemos rejeitar ele. Ou seja, que o Espírito Santo pode vir aí no meu coração, realizar algo e eu dizer não a isso. Você entende? Então esse também é um problema. E a perseverança dos santos é a questão de perder a salvação. Nós cremos que aqueles que Deus chamou, Deus predestinou e Deus vai mantê-los até o fim. Jesus fala, aquele que o Pai me der, ninguém pode arrancá-los da minha mão. Então, os arminianos vão acreditar, alguns deles, Armínio não acreditava nisso. Até aqui, quando você lê o documento da remonstrância, vocês podem ler,
eles vão escrever sobre isso, eles vão escrever assim, olha, sobre isso nós precisamos pensar um pouco mais. Eles escrevem no documento deles, eles não eram convictos sobre isso, né, sobre perder a salvação. Mas hoje muitas pessoas pensam que perde a salvação. Enfim, é complicado. E a gente pensa assim, pastor, mas e aqueles que se perderam no caminho? Né? A carta de 1 João nos responde isso. 1 João está respondendo isso, dizendo claramente, olha, aqueles que saíram do nosso meio, ou seja, que se perderam, só demonstram que nunca eram dos nossos. Então, as pessoas nem sempre se convertem, povo. As pessoas se emocionam. As pessoas gostam da cultura da igreja, gostam das coisas, e às vezes, no decorrer da sua vida, vêm as dúvidas, as necessidades, as incertezas, e aí vai demonstrar se realmente aquilo era genuíno, né? E quando eles saem, é porque aquilo não era genuíno. Mas assim, é uma aula para a gente fazer isso com muito mais tempo, né? Eu coloquei hoje o slide ali, e eu pulei, mas tu não deixou eu pular, então eu voltei ele aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mais alguém? Esse aqui é um remonstrante. Que mais? Sim. Morreu pelos seus. Sim. Uhum. Eu vou pegar, por exemplo, esse texto que você falou, né? Que é ore para sua casa e será salvo. Quando a gente lê ali alguns provérbios, salmos e alguns textos desses, eles não são textos decretivos. Não quer dizer que todos a gente vai orar e toda a nossa casa vai ser salva. Eles são textos instrutivos. Você entende? Por exemplo, o grande problema das pregações em provérbios e salmos e outros textos desses é que eles querem aplicar essas promessas como sendo efetiva para todos. Elas não são decretivas, elas são instrutivas. Mas vamos lá. Vamos pegar um texto aqui em Romanos 9 para a gente ler. Vamos agora aqui Romanos 9. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O apóstolo Paulo está tratando sobre isso. Ele está lidando com as pessoas com essa questão dessa soberania de Deus. Por exemplo, poxa, é Deus quem escolhe, é Deus quem faz. Então, será que Deus é ruim, por um lado? Porque, poxa, se é Ele quem escolhe, isso não está no meu direito, então é Deus que é ruim. E Paulo vai falar, vou ler aqui o texto, Romanos 9, capítulo verso 10, 9, verso 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Olha o que Deus está falando. O texto está falando que antes de Jacó e Esaú nascer, Deus já tinha escolhido um e não tinha escolhido outro. E a gente fica numa crise. Tipo assim, não, mas que Deus é esse? Né? Como que antes deles nascer? Mas olha como Paulo responde. Paulo responde assim, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Ele continua dizendo, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Essa é a nossa pergunta.
poxa, se é Deus quem tem misericórdia de quem quer ter, se é Deus quem elege, Paulo está conversando com a gente. Né? É essa pergunta. Por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí Paulo diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Você entende? Essa soberania de Deus, ela extrapola o nosso entendimento. Né? São respostas que está na soberania do Senhor. Eu gostaria de dizer, poxa, por que ele faz isso? Porque... Só que não está em mim. Mas eu não posso dizer que Deus não é soberano sobre isso. Você entende? Deus não colocou. Todos iam para o inferno. É. É. Não é, Deus não só prevê, Deus decreta. A Bíblia fala que todos tiveram, porque por exemplo, Romanos 1 vai tratar sobre isso, né? Que todos são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Mas por que isso? Por que você acha que todos têm? Não, mas é legal de pensar nisso. Por que todos têm? Por que Romanos fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus? Porque nós temos a revelação geral. Deus é conhecido por meio das coisas. Você entende? Pois tendo conhecido a Deus, não reverenciaram como Deus. Né? Ao olhar para a vida, nós temos ciência que isso foi criado por alguém. Sabe? Ao olhar para o nascimento de uma criança, olhar para um pôr do sol, Deus ele se revela por meio das coisas criadas. Então, todos... mas o que nasce numa ilha deserta é indesculpável diante de Deus. Você entende? Todos têm acesso a isso. Todos têm acesso a isso. Então, esse é um caso. Nós não somos salvos por isso. Nós não somos salvos pela revelação geral. Nós somos salvos pela revelação de Jesus Cristo. Mas ao olharmos a isso, isso nos conclama a buscar o Senhor. Bem? O que mais, povo de Deus? Sim. Porém, no entanto, né, essa pessoa, por exemplo, ela deve lembrar que nós estamos sob uma subscrição de uma confissão de fé. Então, por exemplo, ela dificilmente ela vai ter a oportunidade de liderar um grupo, de discipular alguém, ela vai participar da igreja como um membro, porque nós não cremos que ela é herege ou que ela não pode ser salva por não crer assim. Você entende? Ela pode participar, né, estar na igreja, vir, frequentar e tudo mais, mas os líderes, né, eles vão ser conduzidos por meio da confissão de fé, para ensinar outras pessoas. Então, esse é um sentido. Mais alguma? Por isso que eu deixei os 5 pontos de fora. Mas a gente vai ter um tempo na Quinta Teológica, no mês de junho, sobre isso, tá? Então, guardem o coração de vocês aí. A gente vai tratar isso aí bem profundamente. Então, a gente vai estar lá. Boa, Judson. Tem aqui, ó. São literaturas bem simples, bem básicas, bem boa de ler. Eu trouxe aqui, ó. Entendendo a autoridade da congregação, né? E entendendo a liderança da igreja. Esse entendendo a autoridade da congregação é muito legal. Vai falar sobre o governo congregacional, sobre, enfim, várias coisas que eu tratei hoje aí. São 120 páginas, bem tranquilo, dá para ler, né? E tem o livrinho lá, o 9 Marcas da Igreja, que vai tratar um pouco sobre isso também, beleza? E eu trouxe mais um aqui, que é a história dos batistas, que vale muito a pena conhecer, tá aí também. Eu tenho um professor lá do seminário, o Judiclei Santos, né, quem talvez conheça aí, ele é especialista em história da igreja, dá aula de história da igreja, e eu tenho tentado conversar com ele para ver uma agenda quando ele estiver aqui em Belo Horizonte, para ele estar aqui conosco e fazer um panorama mais profundo da história da igreja, em específico dos batistas, né? Mas isso é para coisa mais para frente aí também. Mais alguma?
É isso, povo. Encerramos? Fechou? Deixa eu só lembrar então vocês aqui. No próximo domingo, dia 12, nós vamos ter uma aula antes do culto sobre o que é o Evangelho. Vou falar sobre criação, queda, redenção, consumação. E eu vou falar de uma perspectiva aliancista. Que isso é interessante a gente entender. Grande parte de nós às vezes, tem um olhar para a Bíblia não como um livro único, que Deus está tratando uma aliança do começo ao fim, sabe? Então nós vamos olhar o Evangelho a partir disso, ok? E na outro domingo, dia 19, uma hora antes do culto, a gente vai falar sobre o que é batismo, o que é ceia, enfim, marcas distintivas da igreja. Todos precisam estar nessas duas aulas? Não. Aqueles que querem se tornar novos membros? Sim. Nós vamos pegar aquele documento que vocês escreveram no nome, vamos fazer um grupo e vamos inserir essas pessoas lá. Ok? Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela disposição das pessoas estarem aqui, num sábado. Talvez alguns trabalharam hoje, cansados, Pai. Mas de alguma forma vieram aqui para conhecer a igreja que congregam, para terem ciência, certeza daquilo que creem, Pai. E esse é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, pela grande nuvem de testemunhas que veio antes de nós, que guardaram a fé, que preservaram, que deram seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui com liberdade, ter acesso à Tua palavra. Nós somos gratos sobre isso. Guarda nosso coração, nos ajuda a amar o Senhor com alegria, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e responsáveis com a igreja que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá sabedoria para guiarmos esse povo, nos dá sabedoria como povo, para tomarmos boas decisões e honrarmos o Teu nome. Nós somos gratos por esse tempo. Nós pedimos a Tua bênção e o Teu favor sobre nós. Guarda, Senhor, cada um, o retorno na casa deles, Pai, e os abençoa. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tamo junto e até mais.